do HC da Faculdade de Medicina da USP, né? E ela também é supervisora do curso de pós-graduação em neuropsicologia também do HC. Então, deixa eu ver se eu adiciono aqui a Camila. E aproveitando, um abraço para o pessoal do ambulatório, né, de transtornos ansiosos na infância e adolescência, porque é um pessoal que eu Oi, tenho muito no Cris. coração. Oi, Cá! Oi, boa noite, tudo Boa bom? noite! Eu estava agradecendo o pessoal do ambulatório de transtornos ansiosos na infância e adolescência, porque fez parte da minha formação e as pessoas moram no meu coração, apesar de eu não conseguir vê-los no dia a dia, são pessoas fantásticas. Enfim, Camila Luiz, que eu acabei de apresentar, obrigada pela participação, viu, Tudo Camila? bom, Li? Obrigada eu pelo convite, Dani. né? Imagina, eu super que te agradeço. E a ideia hoje, né, Camila, é a gente conversar sobre um tema bem prevalente. E o que que acontece, né? A gente do Centro estava dizendo que nós fazemos lives todas as semanas com um tema específico. E um dos temas que a gente tem abordado é em relação a alterações ou de comportamento que podem ser coisas relacionadas a um desenvolvimento normal ou então coisas que são patológicas. Então a ideia é a gente saber se isso que a gente está vendo na criança é algo normal ou se é alguma coisa realmente que a gente vai precisar intervir, se é só uma fase ou não, né? Então, hoje o nosso assunto vai ser sobre medos e ansiedade, né? Então, acho que a Bora gente lá. tem bastante coisa para falar sobre isso, né, Camila? Sim, o nosso ambulatório quase não tem, né? A Lídia participou da gente lá, quase não tinha assunto. O pessoal também quase não está ansioso por conta da pandemia, né, Li? Quase nada, a gente Quase só acalma nada. isso nas crianças, nas famílias também, né? Então a Sim. gente pensou nesse tema, né, Camila, justamente para ver o que que a gente consegue contribuir, né, para esse período difícil. Então, só para fazer uma pincelada inicial, só para a gente abordar o assunto, né, para a gente poder começar, a gente podia falar um pouquinho de medos e ansiedade, né? Então, medo é uma coisa que todo mundo tem, né? Acho que quem disser que não tem medo, às vezes não está confortável para falar, mas todo mundo tem um tipo de medo. Às vezes o que muda é a gradação, né? O medo, se é um medo mais leve ou se é um medo que atrapalha. É isso que a gente vai discorrer ao longo da nossa conversa, né? Mas o medo, eu acho que é uma resposta que a gente espera diante de algum evento, principalmente de um evento presente, né? Então, se esse evento é visto como uma ameaça para a gente, obviamente, a gente vai ter uma série de reações que vão desencadear o medo. A ansiedade tem mais a ver com eventos futuros, né? Então, é uma preocupação relacionada a uma antecipação de um evento que muitas vezes nem está Nem acontece. acontecendo. Exatamente. Então, às vezes, uma ansiedade num grau pequeno, a gente vai levando no dia a dia. Agora, uma ansiedade maior, a gente de fato precisa fazer algum tipo de intervenção, né? E aí, pensando um pouquinho como é que a gente entende o medo e a ansiedade dentro da nossa cabeça, claro, eu vou falar de uma forma muito sucinta, porque a ideia também não é aprofundar esse tipo de coisa. A nossa ideia é poder discorrer sobre outros assuntos relacionados a isso, né? Mas quando a gente vê algo que é ameaçador para a gente, aquele evento vai desencadear uma série de reações dentro do nosso cérebro, né? Então, por exemplo, eu vou falar de um medo que eu não sei se você compartilha, Camila, mas eu sei que muitas mulheres têm, que é o tal do medo da barata, né? Aquela barata que é um nadinha, que é aquele trequinho lá que, enfim, né, não serve para nada, mas que muitas pessoas acabam Mas ficando que com. causa, né? Gente, como consegue causar um negócio tão pequeno daquele, né? Mas enfim. E o que que acontece? Quando você vê a barata, o teu córtex visual, né, que é uma região um pouco mais posterior do cérebro, vai entender aquilo como uma ameaça, né? Como um grande perigo que vai acontecer com a gente, né? Então, o córtex visual, ele vai mandar uma série de recados para algumas regiões do cérebro. Uma delas, a amígdala, que é uma região, não a amígdala da Não, garganta, a né? menina da garganta, né? É uma região que é mais interna dentro do cérebro, uma região mais primitiva e que é realmente responsável por esse processo aí da regulação emocional, né? Então, a amígdala, ela vai disparar uma série de reações dentro do nosso cérebro e do nosso corpo, que como resultado final vão deixar a gente com um grau de adrenalina maior. Né? E o que que a adrenalina vai fazer com o nosso corpo, né? A adrenalina vai fazer com que as nossas pupilas dilatem, então a gente consegue aumentar a capacidade de enxergar, o coração dispara, né? A falta de ar acontece, a respiração fica mais ofegante, né? E muitas vezes os músculos se tensionam e se preparam para um tipo de reação.
Ou a gente vai lutar contra a barata, né? Pegar o chinelo, Quem que vai vencer nela ou eu? a vassoura, ou então a Vai gente vai fugir. fazer. Exatamente. Tem uma coisa interessante que eu estava dizendo dessa região da amígdala, mas a outra região que é acionada quando você tem uma ameaça na sua frente é a região pré-frontal, que é, grosso modo falando, a região mais elaborada, mais nobre, que é responsável pelo planejamento, né, pela execução de tarefas. Então, a gente vai acionar nosso pré-frontal. É claro que a região, né, da fisiológica é muito mais rápida, né? Mas a gente depois aciona a região pré-frontal que vai resolver se a gente vai pegar alguma coisa e enfrentar a barata ou se a gente Sim. simplesmente vai traçar uma melhor estratégia de Uma fuga para, rota né? de fuga, né? Exatamente. Então a gente sabe que essa situação acontece com muitos de nós, na verdade, né? Então, grosso modo, é isso. E quando a pessoa tem a tendência a ter um grau de ansiedade um pouco maior, em geral, a amígdala acaba sendo um pouco mais hiperreativa. Então, eventos que, a princípio, para outras pessoas não desencadeariam esse tipo de reação tão intensa, acaba desencadeando na pessoa que tem uma tendência a ser um pouco mais ansiosa, né? Então, grosso modo, é isso que acontece dentro da nossa cabeça. Então, a gente podia falar um pouco agora sobre como a gente pode enxergar os medos e a ansiedade nas nossas crianças, nos nossos adolescentes. Como é que a gente consegue ver isso, Camila? Deixa eu até aproveitar e fazer um comentário ali em cima do que você falou. Que assim, a gente brinca lá no ambulatório que é como se a pessoa tivesse um alarme falso, né? Como se. Perfeito. Sabe quando você tá com um alarme no carro e do nada tem aquela vibração maior e o carro dispara? Né? Então, Sim, imagina sim. se o alarme disparasse o tempo todo, meio que tentando te avisar que alguém vai assaltar o teu carro, enfim, roubar. E no fundo Uhum, não é nada disso. uhum. Então você está o tempo todo preparado para uma situação, sempre esperando que é o pior, né? Uma notícia ruim, algo ruim que fosse acontecer, e às vezes não é, pode ser um alarme falso, Sim, né? E sim. aí Uhum, o cuidado que a gente tem que ter. uhum, Mas voltando agora à tua pergunta, em relação aos medos, toda criança tem medo, né, Li? Não tem jeito. Bom, uhum. até a gente, enquanto adulto, tem um medo ou outro, mas em outras proporções. E o medo, ele é natural, ele é protetor, ele é importante. Então, por exemplo, se eu for atravessar a rua e eu não tiver medo de nada, eu posso me colocar em risco. Uhum. Então, em alguns momentos, o medo ele é necessário para gente. Sim. Só que de acordo com cada idade, a gente vê que tem criança que é esperado alguns medos. Então, quando a criança é bem pequenininha, logo de bebezinha, ela vai se estranhar com uma pessoa que é diferente da família. Ela pode ter medo de estar com um desconhecido. Ela pode ter medo de figuras mais coloridas, mais que nem palhaços, essas coisas Uhum. muito Com muito estímulo, fantasiadas. às vezes, né? Porque é muito estímulo, então, como eles estão ainda aprendendo, então tudo isso pode chamar muito mais atenção, eles podem reagir com medo. Conforme eles vão crescendo, a gente vai entendendo que esses medos vão sendo trabalhados, eles vão entendendo e vão surgindo outros medos. Uhum. Então, tem o medo de escuro, medo de bicho-papão, medo de se perder, medo de ir mal na escola, de repetir de ano, de não ter amigos, de fazer amizade, de desempenho. Então, tem vários medos que fazem parte da infância e que são normais e que a gente vai trabalhando isso qualquer criança. E aí a ideia é da gente tentar ajudar as pessoas a distinguirem quando que esse medo vai virar um medo que não é mais esperado para a idade e Uhum. quando que esse medo de fato é um medo patológico, um medo que pode trazer um sofrimento, precisar de um tratamento e aí precisar de uma intervenção, né? Sim, sim. É interessante isso, porque os pequenos, né, muitas vezes eles manifestam alguns medos, às vezes até mais concretos, né? Então é o Sim. medo do barulho, fenômenos da natureza, né? Sim. E agora, às vezes os maiores, mais para os pré-adolescentes, os adolescentes, eles têm alguns medos mais abstratos, às vezes, né? Então é um medo relacionado a desempenho, um medo relacionado à aceitação social, né? Ou medo relacionado a medo assim, ansiedade relacionada a coisas da própria rotina. Então, o tipo de medo, é claro que a gente não está falando isso como via de regra, mas a gente percebe Uhum. uma certa variação, porque varia também de acordo muito com o desenvolvimento da criança, né? O adolescente, muitas vezes, ele tem um pouco mais de recurso cognitivo para poder expressar, né? Então, a criança pequena, às vezes, expressa
ou fazendo uma birra muito grande, ou se agarrando nos pais, se escondendo atrás dos pais, muitas vezes. Isso é bem comum nos pequenininhos, né? Sim. E agora Ou o evitando as adolescente... situações, né? Então eu não vou em tal Exatamente. lugar, Uhum, enfim, né? uhum, sim. E aí, assim, o que a gente acaba também orientando bastante nos psicoeducacionais lá da ambulância, né? Que agora é o Protaia, né? A gente mudou lá a nomenclatura. É muito assim, o quando que esse medo vira um medo maior, né? Uhum, Então, que uhum, nem estava falando do medo da barata. Então, o medo da barata pode ser um medo normal, que é aquela uhum, coisa meio nojenta, que a gente não gosta e tal. Agora, se chegar ao ponto de eu ver uma barata e eu ter um troço, eu não conseguir reagir, não conseguir fazer nada. Então, quando o medo é desproporcional ao estímulo, uhum. então a barata não pode fazer um mal tão absurdo assim pra gente. Ela incomoda, mas ela não de Ela é verdade nojenta, mas... nojenta, asquerosa. Nenhuma mulher gosta. Mas a gente chama os maridos, não vai lá pegar pra mim, grita, sei lá. Mas de um modo geral é um incômodo, mas ela não tem uma ameaça real que a gente Uhum, precisasse fugir, por exemplo, né? sim, E tem sim. pessoas que sobem na cadeira, grita, desmaia, enfim. Então a gente sempre percebe assim, se o medo for desproporcional ao estímulo, então, por Certo. exemplo, imagina se um adolescente agarrasse na saia da mãe com medo de entrar para a escola. Então, Uhum, para uma idade, isso é aceitável, você uhum, entende que é uma fase de desenvolvimento normal. Depois de uma certa idade, isso já não é mais esperado. Então, uhum, está desproporcional para o desenvolvimento, para o estímulo e tal. Outra coisa que a gente sempre considera é se traz sofrimento, né? Se essa criança ela tem prejuízos, ou adolescente, enfim, se ela tem algo que vai além desse sofrimento que pode, seja sim, pegar na escola, na família, nos amigos, enfim, que pode trazer de fato um prejuízo para todo mundo. Né? sim, Então, acho que essas coisas ajudam a gente a separar um pouquinho se o medo está dentro do que é uma coisa esperada ou se já está saindo um pouquinho fora. E há quanto tempo isso também vem acontecendo, ou se é uma coisa isolada. uhum, uhum. Eu acho que sim, na verdade, eu ia até te pedir ajuda em relação a isso, né? Da gente poder falar um pouquinho sobre como é que a gente consegue identificar essas situações, né? Em que a gente sabe é o que a gente estava dizendo até agora, que medos, né, e preocupações são coisas inerentes à nossa rotina mesmo. E pensando nas crianças e adolescentes, o tipo de preocupação, obviamente, é diferente da preocupação do adulto, mas existe uma preocupação, existe um grau de ansiedade, existe um grau de medo. Mas eu acho que o que você está dizendo são nuances e são características que fazem com que a gente se preocupe e fique um pouco mais alerta. Na dúvida, é sempre importante buscar ajuda profissional, porque esse profissional capacitado vai ser a pessoa que Uhum. vai identificar o comportamento e avaliar se esse comportamento é um comportamento simplesmente suspeito, mas que com algumas orientações isso cessa, ou se é um comportamento que realmente persiste, é disfuncional, atrapalha e a gente precisa realmente fazer uma intervenção um pouco mais intensa, justamente para que não ganhe uma proporção muito grande. Então, acho que é legal a gente poder falar um pouquinho sobre isso, né? Do que é normal em alguma. É claro que o normal é meio questionável, mas de Sim, sim, forma geral, né? Aquilo sim. que a gente entende que está dentro de algo que é só observável e aquilo que não, aquilo que realmente é mais complicado. Então, eu acho que tem essa coisa muito da intensidade da apresentação do comportamento, né? O quanto esse comportamento realmente está tomando conta dessa criança ou desse adolescente, né? A frequência com que esses comportamentos acontecem. Então, eu fiquei pensando numa coisa, assim, primeiro dia de aula, às vezes, para criança, principalmente para criança de educação infantil, é um terror das mães e da criança, e dos professores, na verdade. É o terror de todo mundo. É assim, eu fico observando que tem crianças que vão muito bem, na verdade, né? Agora Tchau, tem, né? Hum. né? Tipo, Aí a tem mãe que algumas fica péssima, né? Como assim? Não vai chorar, não vai fazer nada? mãe mais chateada que meu filho. Agora, tem algumas crianças que sofrem tanto e ficam realmente, se agarram à mãe, choram, né? Eu acho que essas crianças realmente preocupam um pouco mais. Agora, se isso dura o primeiro dia de aula, o segundo um pouco, o terceiro, ok, a gente É uma percebe que é algo adaptação, né? exatamente Normal. que faz parte, né, cara? Até porque Agora, são pessoas desconhecidas, é uma mudança, e a gente, de um modo geral, tem medo do novo, né? Tudo que uhum, muda, a gente costuma ter uma certa resistência, né? sim, Então, isso é normal. Agora, imagina a pessoa ficar
3 meses, né, indo para a escola, que às vezes a criança vai, chega até a forçar vômito, não consegue, chora, não entra, não quer ir para a escola. Uhum, uhum, Aí entra aquilo, né, Li, que aí tem, além de buscar ajuda, né, e saber também diferenciar, porque pode ser um transtorno de ansiedade, uhum, também uhum, pode ser uma questão emocional ou até situacional da escola. Então, sei lá, uhum. uma situação de bullying, uma situação de alguém que por algum motivo tratou a criança de uma maneira que ela não soube lidar. E aí entra a questão do como a gente conseguir ir diferenciando para que não faça nenhum exagero, né, um diagnóstico a mais, e que também Sim, não tenha um descuido para que essa criança seja tratada, porque se tiver um claro. sofrimento, vai precisar em alguns momentos entrar com mais de um tratamento. Claro, claro. E algumas crianças, eu fico pensando aqui um pouquinho nos pacientes que vão passando com a gente, mesmo, enfim, né? Crianças que a gente, de repente, filho de algum colega, né? De algum profissional, enfim. Eu acho que tem algumas crianças com um grau de ansiedade um pouco mais elevado, que tem uma repercussão importante, claro que não só na questão pessoal, né? Mas tem uma repercussão importante em escola. Isso eu não estou dizendo só na questão de desempenho, porque muitas vezes pode repercutir negativamente no desempenho, mas tem crianças que, inclusive, chegam à recusa escolar. Isso eu acho que é um problema Sim. bem sério, né? Não é algo tão infrequente, na verdade. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai precisar falar um pouco também, né, Camila? Porque é uma Sim. manifestação que mostra isso já não é normal. Isso já é o Sim. patológico, na E verdade. aí é legal você comentar isso, Li, porque, por exemplo, eu estou atualmente atendendo 3 casos desse. Uhum, Pessoas diferentes no consultório, de meninos, inclusive, coincidentemente, que têm uma recusa para ir para a escola. E que agora, no período da quarentena, está extremamente confortável. E exato, que a exato. grande questão agora está sendo a gente preparar um possível retorno, que a gente Uhum, espera que em algum momento isso aconteça. claro, Então, claro. assim, é tentar entender quais são os medos que estão por detrás. Então, o Uhum, porquê dessa recusa. uhum, Muitas vezes olha, eu tenho medo porque vão rir de mim, uhum, eu não consigo fazer amigos, eu não vou bem na escola, eu não quero ficar longe da minha mãe. Cada um é por um motivo, né? uhum, Eu tenho medo da minha mãe me esquecer de vir me buscar. sim, sim. Cada um. E assim, crianças de 13, 14 anos, que já é quase um adolescente, né? Uhum, Então já são medos e preocupações que estão muito acima e acabam privando a criança de quase adolescente, né? De ter um bom desempenho escolar, porque acaba faltando muito na escola, pede matéria, pede oportunidade de se socializar. E aí sim. vai virando uma bola de neve, porque se eu já tô com medo, aí eu Uhum, não vou hoje. Amanhã esse medo tá maior, porque eu já não fui hoje. Já vão falar, putz, a Camila já não veio ontem. Por que ela uhum, não tá vindo hoje de novo? E aí esse medo vai ficando cada vez maior na cabeça da criança. Né? Como se ela fosse aí o centro de todas as atenções da escola e tudo fizesse com que os outros fossem falar mal dela, né? Por algum sim. motivo, enfim. E aí, agora a grande preocupação é essa, com a história das aulas online, para quem tem um pouquinho mais de medo, de preocupação, até por conta dessa coisa virtual, e até mesmo você pode tirar vídeo, enfim, tá muito confortável. E Uhum, aí as uhum. crianças estão se expondo menos, né? E aí a grande preocupação agora é estar estimulando esse novo retorno. Sim, sim. E o problema é esse, né? Na verdade, que também gera uma certa expectativa. A gente não tem uma previsão real de quando isso vai Não, acontecer, né? Então, fica difícil também. Acho que é importante a gente continuar trabalhando, né? Em relação sim, a tentar aos pouquinhos reinserir essa criança na escola. Mas é um dos cenários mais difíceis que a gente encontra em relação ao tratamento de transtornos ansiosos. Claro, tem crises de pânico, isso também é bem complicado. sim, Mas a questão da recusa escolar é bem complicado, né? Porque tem toda um desgaste da criança ou do adolescente, que seja. A escola, muitas vezes, tem muita dificuldade de manejar também, porque é difícil mesmo. Os pais também ficam muito sim. aflitos. Então, a gente encontra desde pais com uma angústia muito grande em relação a dar uma forçada mesmo, né? Justamente porque fica num desespero de mesmo. Meu filho não está indo para a escola, então eu estou super Tem que aflito ir, de né? fazer Tem que alguma ir. coisa. Então a gente encontra extremos disso, de dar uma forçada, mas também de abrir demais. Então, eu acho que o nosso papel é justamente esse. E como a gente vai ajudar essa criança a se reinserir, vai depender muito do quadro, porque apesar da gente estar falando de uma recusa escolar,
você tem tipos de transtornos ansiosos, você tem graus de sintomas, você tem comorbidades, né? Que aí a gente vai tentando mapear na nossa cabeça e a gente faz um planejamento terapêutico mais individualizado e adequado. Mas isso é uma coisa que eu também notei, Camila, que os pacientes com recurso escolar esse ano eles estão bem mais confortáveis, né? Mas e eu pontuo muito isso, não é porque eles estão melhores, né, em relação ao ano passado, porque eles não estão sendo expostos, na verdade. Sim, Né? exatamente. Se eu tenho medo de barata e a barata não aparece, meu medo não aparece. Né? Então Fica tá tudo maravilhosa. ótimo, tá tudo lindo. Agora, ali, uma coisa que eu acho que é importante também falar, que aí eu acho que é muito mais até a tua área, assim, o que é complicado nesses casos de recusa, né? Então, um dos meus pacientes, ele tem muito sintoma. Então, ele tem dor de barriga, tem diarreia, né? Não consegue ir, às vezes ele quase vomita, enjoo, dor de cabeça, enfim. Então, se não tiver um tratamento adequado e não for associado, por exemplo, com uma medicação, nem que eu queira, ele não sai de casa. Porque, de fato, ele tem sintomas que inviabilizam. Como é que eu posso instrumentalizá-lo para que ele enfrente um medo se ele não consegue, por exemplo, sair do banheiro? Né? Sim, Então, assim, tem uma questão física envolvida que não tem como não tratar, não tem como não se olhar. E não é porque a criança quer, ela não tem o controle disso, né? Pelo contrário, é um pedido de ajuda, né? e quando a gente está falando de sintomas ansiosos, a gente fala de uma forma mais genérica, mas acho que é bacana o que você está dizendo, né, Camila? Porque você tem os sintomas físicos que na faixa etária infantil é bem frequente. Claro que no adulto também, mas na faixa etária infantil, às vezes é o que faz com que a gente suspeite do transtorno ansioso. Justamente porque as crianças menores, por exemplo, elas não conseguem verbalizar tão bem, né, a questão da angústia, da ansiedade. Então, dentro dos sintomas físicos, você tem aquilo que a gente comentou um pouco, né? Do aumento da frequência cardíaca, do aumento da frequência respiratória, né? Às vezes, você tem uma alteração em trato gastrointestinal. Então, náusea, às vezes vômito, né? Algumas situações, alteração intestinal, às vezes uma diarreia, né? Alguns pacientes chegam a ter tontura, formigamentos. Então, os sintomas variam um pouco, mas os sintomas físicos são relativamente comuns aí para essa faixa etária, né? E além dos sintomas físicos, a gente pode falar dos sintomas emocionais, óbvio, né? Que é aquela sensação de tensão, a preocupação, os Sim. pensamentos antecipatórios, né? Então, acho que dentro da esfera emocional existe algo que toma conta da pessoa, né? Então, ela fica muito aflita. E na criança e no adolescente, a gente pode ver como uma irritação, né? Às vezes as crianças ficam Mais constantemente agressivas, né? irritadas, mais agressivas. E nos pequenininhos, às vezes o comportamento de birra pode ser por alguma outra situação, frustração, o que quer que seja, mas em algumas situações é importante excluir se essa criança não está com medo de alguma coisa, porque ela briga justamente porque ela não quer se expor a um agente de medo, mas ela não sabe falar isso, ela não Sim. sabe verbalizar esse tipo de situação, né? E aí a gente está falando de uma outra esfera de sintoma, que é mais relacionada ao comportamento. Né? Então, são coisas que a gente observa mais do que a criança relata para a gente. Né? Então, alterações de comportamento, né? Como eu falei, de ficar mais irritada, mais Agitada, birrenta, às vezes, mais né? agitada, ou muitas vezes mais isolada, Ou né? Então, chorosa, né? Às vezes chora chorosa. mais, fica mais Uhum, sensível. uhum. Então, são sintomas que variam muito de acordo com a idade também, mas que a gente consegue realmente enxergar nessas crianças e nos adolescentes que estão com esse tipo de sintoma, né? Então, acho que dentro disso, quando é que a gente pode suspeitar em relação ao patológico? É aquilo que a gente estava comentando. Se é uma situação pontual, eu estou nervoso porque eu vou viajar amanhã, eu estou tenso porque eu tenho uma prova que eu preciso tirar uma nota alta. Isso pontualmente é algo que está dentro do normal, né? São as expectativas que a gente vai criando. O problema é que se toda véspera de prova, por exemplo, a criança passa mal, não consegue se concentrar, tem branco na prova, né? Recusa ir para a prova, de repente, justamente com Sim. medo do desempenho. Então, esse tipo de situação já faz com que a gente fique alerta. Não significa que ela tenha um transtorno, mas possivelmente ela pode ter. Então, significa que a gente tem que buscar uma Investigar. ajuda para investigar, exatamente, para fazer uma investigação mais adequada dessas situações, né? E já que a gente está falando sobre a questão de sintomas, é claro que a ideia não é ficar discorrendo sobre os diversos tipos de transtorno, porque senão fica uma coisa mais cansativa.
relativa, mas eu vou só citar alguns que são mais frequentes nessa faixa etária de criança e adolescente, porque aí, de repente, algum familiar, alguma mãe, algum pai que esteja escutando, pode tentar observar um pouco melhor no filho e, de repente, ver se precisa de fato de ajuda ou não. Então, nos pequenos, a gente fala muito do transtorno de ansiedade de separação, que é bem um pouco do que você já descreveu, né, Ká? Que é aquela criança que tem muito receio em relação a algo de ruim que possa acontecer em relação à figura de apego importante. Em geral, é o pai, ou é a mãe, ou o cuidador, avô, né? O importante é que seja uma figura de referência, que é uma figura de apego, e que essa criança comece a ficar muito preocupada. Então, às vezes, sei lá, o pai demora um pouco mais para chegar em casa. Ela já imagina 1000 situações dentro da cabeça dela de que alguma coisa de grave pode ter acontecido ao pai, né? Ou então em relação à mãe, de não conseguir se concentrar na escola, no período em que ela está na escola, pensando na mãe, pensando nessa distância, angustiada em relação à mãe, né? Então, muitas vezes tem pesadelos relacionados aos pais, né? Tem pensamentos muito prevalentes relacionados à perda dessas figuras. Então, é um quadro que gera bastante sofrimento e muitas vezes repercute na escola também. Então, é claro que pode acontecer em crianças maiores, mas isso a gente acaba vendo mais em crianças menorzinhas, né? Mais nos pequenininhos. E tem uma coisa que a gente vê bastante, assim, antigamente era mais explícito, né? Porque antigamente não era todo mundo que tinha celular. Então, Uhum. antigamente, os coordenadores, principalmente, sempre comentavam com a gente que eram crianças que o tempo todo procuravam a coordenação para saber dos pais, para ligar para os pais e tal. E agora o que a gente ouve são os pais dizendo que é um bombardeio de mensagens, às vezes ligações, às vezes sai da aula ou vai para o intervalo, em vez de estar com os amiguinhos, ligando para os pais para saber onde eles estão, o que eles estão fazendo, se está tudo bem. Então, foge, né? Porque em vez de eles estarem vivendo o recreio com os amigos, eles estão preocupados lá com os pais. Uhum. Né? E uma preocupação acima do que deveria ser, né? Não, e um grau de sofrimento muito grande, né? Para ficar, chega às vezes a paralisar, né? De ficar pensando na família, né? Você tem toda a razão, né? É uma repercussão muito negativa, né? Então é um quadro que a gente vê mais nos pequenos. Agora, outros quadros que a gente pode ver, o transtorno de ansiedade social, por exemplo, né? Esse é um quadro que a gente já vê um pouco nos maiores, né? Porque aí tem mais a ver com desempenho, tem mais a ver com a questão da rejeição, com medo da crítica, né? Então, em adolescência, acaba sendo de uma certa forma mais comum, né? E aí tem também essa coisa, claro que varia muito, né? Cada pessoa tem uma apresentação, mas chega a algum ponto da criança, do adolescente, de repente não ficar confortável de comer alguma coisa na frente de outras pessoas, né? Isso a gente já viu, ou então, de repente, de sair do local em que está para usar o banheiro, porque tem medo de alguém ficar olhando, de alguém reparar nisso, né? Então, isso também é uma coisa que pode atrapalhar. E isso às vezes pode gerar um comportamento de isolamento, né? Justamente pelo receio. A criança ou adolescente, enfim, ele até quer se expor, ele gosta dessa questão, mas ele fica realmente com muito receio, né? Tem um medo muito grande que muitas vezes atrapalha bastante. E aí, só para complementar, só reforçando um pouco a ideia dessa questão do isolamento social, né? Que a gente está vivendo na pandemia. Que muitos pacientes meus, por exemplo, trabalho de grupo, você tem que ir lá na frente, você tem que expor, você tem que apresentar. E agora está sendo uma maravilha, porque você não tem essa exposição. Então, se você não tem a exposição, você não tem o medo. E aí dá a impressão para a gente, enquanto profissional, de que está tudo bem. Enquanto, na verdade, não. Se você pedir para ele, por exemplo, fazer uma videochamada num grupo, por exemplo, ele põe com a câmera desligada. Então, mudou um pouco o cenário, mas o sintoma continua o mesmo. Sim, sim, Né? E aí verdade. fica um pouco mais confortável. É verdade, é verdade. Da mesma forma que a gente estava falando da recusa escolar, né? É verdade, tem um certo conforto, entre aspas, aí, né? Mas, no fundo, o sintoma tá ali ainda, né? Sim. E aí a gente estava falando de adolescente, outro quadro que a gente também pode ver no adolescente, e também, enfim, né, no adulto, mas é o transtorno de ansiedade generalizado, que aí é um receio, mas que não tem um foco, né? Diferente da ansiedade de separação, por exemplo, que o foco é a figura de apego, ou a fobia específica, sei lá, a fobia específica da barata, por exemplo, né? No transtorno de ansiedade generalizada, as preocupações, elas são mais relacionadas a coisas da rotina, do dia a dia, né? Mas tem uma repercussão grande, né? Então, a pessoa
tem constantemente uma sensação de estar tensa, de estar alerta, né? Pensamentos antecipatórios, né? A questão da irritabilidade também pode aparecer bastante nessas situações, né? Então, e em geral são pessoas que têm uma sensibilidade maior à falha, né? Então, elas têm uma dificuldade de lidar com falha, elas têm uma tendência a agradar o outro, a cuidar do outro, a não dar trabalho para o outro. Então, já vi alguns adolescentes virem com um quadro de sofrimento muito grande e às vezes até que evolui para um quadro depressivo como comorbidade, justamente porque teve muita dificuldade de pedir ajuda antes, os sintomas foram se intensificando, né? E a razão de não ter pedido ajuda antes, de não ter comunicado aos pais esse sofrimento, foi justamente porque, meu pai trabalha muito, minha mãe trabalha muito, então eu não quero dar trabalho. Então, isso é uma coisa comum também nos transtornos de ansiedade, né? Principalmente no de ansiedade generalizada. Então, às vezes, a criança que é muito quietinha, que é muito boazinha, que tira a nota super boa, que bom, ela tem essas qualidades, mas a gente não pode esquecer que ela pode ter um sofrimento aí escondidinho, né? Então, é importante a gente estar próximo dos nossos filhos ou das crianças que a gente realmente convive, porque às vezes tem algum sintoma ali que a gente não está identificando, né? Nem sempre é fácil, né? Então, dentro dos transtornos ansiosos, é claro que também tem as fobias específicas que a gente falou um pouquinho, tem o transtorno de pânico, que é caracterizado por crises mesmo, né? Pontuais, súbitas de pânico, em que a pessoa tem todos aqueles sintomas que a gente descreveu da parte física, mas com uma sensação de perda de controle ou uma sensação de morte associada. E é uma crise muito desconfortável, né? Então, são quadros que a gente vê com um pouco mais de frequência aí, né? E aí, já que a gente fez essa pincelada nos quadros, né, Ká, a gente podia falar um pouquinho sobre como é que a gente faz em relação aos tratamentos, né? Então, existe o tratamento farmacológico e existe o tratamento não farmacológico. Em relação ao tratamento farmacológico, a gente tem alguns grupos de antidepressivos que funcionam super bem para a faixa etária de criança e adolescente, que tem bastante estudo relacionado a isso. Então, muitas vezes, a gente tenta, até falei numa live, acho que foi com a Rosa, se não me engano, de quando a gente vai tentar prescrever uma medicação, alguns pais ficam muito preocupados, e aí com razão, né? Tomar medicação não é algo agradável que a gente realmente queira fazer. Mas, por outro lado, a gente tem que colocar na balança e pesar o quanto de prejuízo funcional essa criança tem, o quanto de sofrimento essa criança tem. E é bem o que você falou, né, Camila? Em relação a muitos sintomas físicos que limitam demais o dia a dia dessa criança ou desse adolescente. Então, algumas situações exigem a presença de medicação, não todas, obviamente, é questão de avaliar. E quando for necessário, em geral, é um antidepressivo, né, que age mais em serotonina, né, então é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ou então um antidepressivo tricíclico. Mas isso muito adequado ao peso da criança, né, a faixa etária que a criança tem, em relação às características de sintoma que fazem com que a gente direcione mais para um tipo de medicação do que para o outro tipo de medicação. Existe também uma preocupação muito grande em relação, mas eu vou dar remédio, meu filho vai ficar viciado. O resto da vida, O resto da né? vida, né? E, na verdade, a intenção é que a medicação ajude nesse tipo de situação durante um período específico. Tá bom, às vezes é um período que não é curto, às vezes pode se prolongar durante alguns meses, mas é o período essencial para que o tratamento seja feito. Não adianta tratar mais ou menos, só tratar de uma forma adequada aí, né? Então, isso tudo vai ser conversado com muita calma. E quando tiver uma crise mais grave, de pânico ou coisa do tipo, de vez em quando a gente lança a mão de recursos como um remédio benzodiazepínico, que esse sim é o responsável por dependência química, mas a gente jamais vai prescrever, né, de uma forma, de uma dose alta, com uma frequência muito intensa. É na crise pontualmente, e tem criança que nem precisa. Então, são algumas observações que a gente precisa fazer em relação ao tratamento medicamentoso, que eu sei que são coisas que preocupam, e de novo, com muita razão, né? Agora, saindo um pouco da esfera de tratamento medicamentoso, a gente sabe que a faixa etária de criança e adolescente tem respostas excelentes a terapias, né? Então, é claro que tem a terapia, que aí eu acho que a Camila é a pessoa com mais autoridade para falar nisso, e tem outros tratamentos também que a gente vai discorrer um pouco mais. Mas eu queria escutar um pouquinho sobre as terapias, Camila. Como é que a gente pode pensar nas crianças e adolescentes em relação a isso? Eu vou fazer uma propaganda do ambulatório. Eu trouxe para o pessoal ver, é um livro que o pessoal fez um tempo atrás, e depois tem no Instagram, enfim, a gente pode colocar.
Por que que eu comentei desse livro? Porque eles traduziram uma técnica que é feita fora do Brasil, Uhum. e é muito em cima da terapia cognitivo-comportamental, Uhum. porque a gente acredita que os pensamentos eles ajudam tanto a potencializar quanto a reduzir alguns sintomas, né? Uhum. Então, esse livro ele tem não só esse, mas como várias outras coisas, ele tem todo um objetivo de tentar ensinar para a criança o que que é ansiedade, como que ela pode observar esses sintomas, como ela perceber isso no corpo, depois como ela perceber os pensamentos que ela tem. Então, o que que a gente acredita, né? Que muitas vezes o pensamento faz com que todo o resto dispare. Então, que nem você falou da barata. Se Uhum. eu começar a olhar para a barata e começar a achar que aquela barata vai me infectar, que aquela barata pode de fato me fazer um medo real, eu vou começar a ficar cada vez com mais medo, eu estou aumentando esses pensamentos, eu estou alimentando essa sensação, isso vai potencializando, então daqui a pouco eu tô aqui. Meu Deus, eu tô passando mal, porque, né? Não que não tenha um lado orgânico, mas o pensamento ele pode potencializar tudo isso, Uhum. tanto Uhum. para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então a gente fala muito que existem os pensamentos catastróficos, que você Tá. sempre acha que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Então, uma criança que está, por exemplo, na escola e começou a chover e fala: não, vai ter um temporal, minha mãe não vai conseguir chegar, não vai vir me buscar, eu vou ficar presa na escola, ela vai me esquecer. Então, qualquer coisa que acontece pode disparar um pensamento para um lado negativo. Aí, voltando para o comecinho da sua explicação, toda aquela parte da amígdala e tal. Então, você já está com. Tem todo um preparo cerebral mais acionado para um perigo, para uma ameaça, eu sou mais preparada para ficar mais em alerta, qualquer estímulo eu posso ver como ameaçador. E Uhum. aí, a partir do momento que eu encaro isso como ameaça, eu posso ficar ali pensando, pensando, Sim. pensando. Aquilo aumenta, dispara um monte de sintomas, né? Então a criança cada vez mais acaba piorando e as reações, os comportamentos vão na ordem. Então a gente acredita que se os pensamentos podem ser controlados, melhorados ou falando um termo mais técnico, né, que a gente tem uma reestruturação cognitiva. Então, se você consegue dar novos pensamentos, isso ajuda. Uhum. E aí eu queria só aproveitar para dar uma dica que a gente também costuma fazer muito, né? Então, que até tem ajudado bastante a gente agora nesse período do Covid, porque tem muita criança que fica muito ansiosa, achando que todo mundo vai morrer e tal. A gente sempre brinca, né? O quanto que as coisas são prováveis e o quanto as coisas são possíveis. Uhum. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, Liz, é provável ou é possível que você ganhe na loteria? Poxa, Né? você quer que eu fale meu desejo? Né? Então, assim, normalmente é algo que é possível. Tipo, é possível eu ganhar na loteria você. Se eu jogar na loteria, é possível. Mas provável não, Não porque muito. quantas pessoas jogam, quantas pessoas ganham? Uhum. Então, a nossa terapia, e não só essa técnica, como muitas outras, tem muito esse olhar de fazer com que a criança se questione, que ela pense, que ela questione o pensamento ao ponto assim, bom, o quanto de fato aquilo que eu estou imaginando é real. Então, Uhum. por exemplo, o quanto aquela barata de fato pode me fazer mal, o quanto se eu ficar presa no elevador eu vou ter um troço, enfim. E aí você consegue aos poucos controlar mais os seus pensamentos, ressignificar os seus pensamentos e normalmente reduzir a sua ansiedade. Uhum. E aí Uhum. tem mais várias outras técnicas, enfim, mas a ideia é um pouco essa, é ajudar a pessoa a entender o que ela está sentindo e ter ferramentas para enfrentar o que ela está sentindo. Não, perfeito. Acho que isso ajuda muito, né? Agora eu E tava aí pensando. depois tem Desculpa. técnicas de relaxamento, Uhum. de respiração, que são bem conhecidas. Tem uma infinidade de coisas que dá para a gente agregar. Mas acho que o grande ganho é esse, é você conseguir controlar os pensamentos. E É, associar com medicação quando os sintomas estiverem muito altos, né? sim. Agora, é interessante que muitas vezes, né, ou familiares, ou mesmo, enfim, alguns colegas me perguntam como é que a gente pode ajudar
a criança ou o adolescente que está num momento de ansiedade importante ali, numa crise de ansiedade, né? E acho que essas conversas que a gente tem, né, agora, que nem eu tô tendo com você, Camila, e quanto mais orientação a gente puder pegar em relação a isso, principalmente com o profissional de saúde que está cuidando dessa criança, justamente porque ele conhece as características individuais, eu acho que é fundamental. Então, eu acho que ter conhecimento sobre o que é ansiedade, sobre o que é a crise, é fundamental para a gente poder tranquilizar nossas crianças quando elas estão numa situação de ansiedade importante. A outra coisa que eu acho que é fundamental também, que não é fácil, e eu realmente falo isso para os pais tranquilamente, eu sei que não é fácil para eu falar que estou de fora, mas no momento em que nossos filhos estão tendo uma crise, é importante a gente manter a calma. Por mais que a gente fique tomado por isso, a gente fica realmente, né, com o coração partido nessa hora, a gente é o adulto da situação e é a gente quem vai, de fato, ajudar e ser referência dessa criança nesse momento de desespero, né? Então, cabe a nós manter a tranquilidade, porque a gente sabe que pânico, ansiedade, preocupação contagia, né? Então, se a gente vê alguém preocupado, a gente já acaba ficando tomado por essa preocupação. Então, se a gente conseguir usar o nosso lado racional, o adulto, naquele momento, depois a gente desaba, mas naquela hora, depois tudo bem. Você pega a amiga, pega o marido lá e diz, tudo certo. Mas se naquela hora, né, que a criança está num sofrimento muito grande, você puder manter a calma e se mostrar seguro para essa criança, isso vai trazer uma tranquilidade maior para ela, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu assim, eu sei que tem algumas perguntas que a gente também não vai, de repente, depois a gente até tenta responder, mas tem uma pergunta que foi feita aqui, que até perdi aqui, mas que foi feita por uma pessoa que é é uma pediatra fantástica, é a Bianca Massaropi. É uma pessoa muito do bem, adoro, e eu não queria deixá-la sem resposta. Cadê? Peraí que eu tô achando a pergunta dela. Mas ela me perguntou, ela nos perguntou, desculpa, cá, sobre, perdi a pergunta, mas o que, aqui, achei. Como ensinar as crianças a nomear os medos para enfrentá-los melhor? Pois muitas vezes elas não sabem do que tem medo, né? Então, o que eu acho é que sim, a gente vai aos poucos tentando, você vai me ajudando, complementando com a resposta, cá, mas o que eu acho é que sim, a gente precisa tentar entender o medo, mas antes disso, tem o que eu estava dizendo, que é você ter o conhecimento em relação aos medos, é você ter a tranquilidade para, né, você manter a calma para aí você conseguir acalmar a sua criança e sair um pouco do foco do medo, porque muitas vezes a gente fica, mas você está com medo do quê? Mas o que está te preocupando? Isso faz com que a criança fique mais apavorada porque ela não está sabendo dizer para você. E ela fica numa explosão de sentimento ali dentro do cérebro dela sem poder lidar com isso de uma forma racional. Então, já que a gente é o lado racional da história e eles estão numa emoção pura, cabe a gente usar esse lado racional e dizer, olha, vamos mudar o foco de preocupação, né? Então, uma coisa que a gente não pode dizer é que a gente às vezes acaba falando, né? Acho que por um certo costume mesmo, né? Ah, não tem nada para você se preocupar, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que a criança fica assim, mas eu estou preocupada e não está tudo bem. Então, o que eu estou sentindo? É algo irreal, né? Algo que eu não deveria estar sentindo? Então, eu acho que a gente acaba invalidando o sentimento daquela criança. E cabe a nós validar no sentido de falar, sim, eu sei que você está sofrendo muito, eu sei que é muito ruim, mas sair do foco de preocupação e acabar pensando em outras coisas, né? E ajudar essa criança a falar, olha, eu estou aqui para te ajudar, mas eu sei que também você vai conseguir lidar com esse medo. Então, é reforçar a potência que essa criança tem também, né? E deixa eu até aproveitar para falar, acho que a única coisa que eu acho que pode às vezes atrapalhar um pouquinho é que muitas vezes os pais dessas crianças também são ansiosos. Sim. E aí o legal é assim, a gente pensar sempre no que a gente tenta promover, que é o psicoeducacional, porque os pais também precisam reconhecer o que deles tem nisso, para que eles também aprendam a lidar com a ansiedade deles, para que possam ajudar também os filhos. E o que você comentou sobre a pergunta da pessoa que você fez, como nomear os medos, né? Sim, sim. Na terapia, a gente pode fazer um treino que é o psicoeducacional das emoções, que é você ajudar a criança a entender as emoções que ela sente. Então, a gente tem assim, muitos instrumentos hoje em dia. Então, por exemplo, a gente tem o emocionário, que são 2 ou 3 tipos de livros que você pode ver com a criança. Eu adoro, e aí tem a explicação de cada tipo de emoção, o que significa. Então, tem criança que não sabe exatamente quando
vamos supor, o que que é, sei lá, inveja e ciúme, sabe? Então, Uhum, uhum. são coisas que para uma criança pequena às vezes se confundem. Às vezes até para adulto se confunde, É verdade, é, até a né? gente acaba fazendo uma certa confusão, né? E tem assim uma série de coisas que no mundo infantil que a gente consegue trabalhar as emoções. A gente tem filmes que nem o Divertidamente, Monstros S.A., os Grus, que é um das caverninhas que fala de ansiedade. A gente tem jogos, tem um jogo que eu acho lindo que chama O Monstro das Cores, que cada cor representa uma emoção. Então, você pode começar a ajudar a criança a entender o que são cada O emoção. Monstro das Cores é um livrinho bem legal, né? Ele Eu tem sei um qual livro é. e tem um jogo. Ah, eu não sabia do É jogo. muito, e é principalmente para criança pequenininha. Então Tá, tem um eu conheço, monstrinho, a legal. menininha, você joga o dado, é muito Ah, que bonitinho. bonitinho. E assim, Pois tem é. uma série de coisas, né? A gente tem uma série de baralhos, tem baralho das emoções, baralho das habilidades sociais. Tem, assim, tem uma série de recursos hoje. Tem um jogo que eu acho muito bonitinho para medo, que chama Arremedo, que você vai Ah, mostrando para as crianças vários tipos de medo e ela tem que escolher qual que ela tem, qual que ela não tem. Então, tudo isso ajuda a criança a nomear, a falar sobre aquilo, a distinguir. Então, só para tentar dar uns exemplos do que a pessoa perguntou, do que você tinha sim, falado, mas acho que sim. são dicas, né? Mas nesse mundo infantil a gente tem muita coisa que dá para fazer. Sim, não, super legal. Você sabe que esse livro que você citou, do Emocionário, foi um livro que, na verdade, a Rosa é uma sócia, você conhece, obviamente, né? Uma pessoa maravilhosa. E eu tinha comentado na primeira live que eu fiz com ela que um dos motivos que me levou a escolher esse tema, né, que é só uma fase, e a gente está escolhendo diversos tipos de comportamento para falar. Hoje é medo, mas a gente falou de outras coisas, né? Foi justamente porque a Rosa tem esse livro na sala dela e a minha filha mais velha, ela vive, né, enfim, quando a Rosa não está trabalhando e nem eu, ela vive invadindo a sala da Rosa e pegando o livro emprestado. Quase não tem brinquedo, né? E ela, não, você conhece a Sala da Rosa, é uma diversão, é uma maravilha. E ela pegou esse livro. E eu tenho lido com ela e tenho falado com alguns pacientes também. Eu tenho visto o quanto é rico você poder falar de emoções para essas crianças, né? Sim, Então, é é muito importantíssimo. bacana. E jogar sobre isso também. Então, além dos filmes, dos livros, né? Você poder fazer uma coisa lúdica, às vezes desenhar junto também, né? Bem bacana Tem mesmo. muito. Nossa, ali, assim, tem uma série de técnicas, de jogos, de dicas que a gente pode usar, né? Ainda mais, esses dias teve uma dica que uma pessoa me deu que eu achei fantástica. Às vezes a gente nem para, né? Uhum, Aquela coisa assim, sabe, de notícia fake? Fala assim, ah, você quer uhum. saber se um pensamento tá certo ou não? É que nem notícia fake. Então vai lá na internet, pesquisa. Então, tem tanta coisa hoje que Ah, você pode usar e brincar com as crianças para elas conseguirem diferenciando essas coisas. Hoje tem muita coisa disponível, muito. Não, uhum. fora aplicativo. Depois, se você quiser, eu mando para o pessoal algumas sugestões. Tem uns aplicativos Ah, lindíssimos legal. de Vamos fazer medo, isso. de ansiedade, que você tem um que eu vi esses dias que você pode contar os seus medos pro aplicativo, depois vem um monstrinho, destrói todo o medo assim e joga fora. Que Super bonitinho. bonitinho. Ai, Bem no legal. concreto, sabe? Sim, para as crianças funciona bem, né? Sim, Ah, não, é super muito legal. fofo. Agora tem uma outra pergunta aqui, né, que foi a Rosa quem fez, como convencer os pais que também são ansiosos a procurar ajuda, né? Realmente, entra bem dentro daquilo que você estava dizendo, que não é infrequente uma criança ansiosa ter o pai ou a mãe, ou então ambos com algum tipo de Agora. transtorno de ansiedade, né? E que em alguns momentos esses pais acabam não conseguindo identificar com tanta facilidade, na verdade, né? E eu não sei se isso acontece muito na tua experiência clínica, mas comigo tem acontecido às vezes da criança chegar justamente com muitos sintomas de ansiedade e a gente identificar que, lógico, aquela criança precisa de uma abordagem, mas que se a gente não fazer um acompanhamento se a gente não fizer um acompanhamento da família, a gente não consegue ter uma resposta em relação a essa criança, né? Então, muitas vezes, você falou do psicoeducacional, acho que isso é super importante, mas quando a gente vai fazer uma orientação, né, da criança, né, para os familiares,
familiares, é importante a gente falar dessa relação, né? Que um ambiente ansiogênico, ele contribui para uma piora muito importante dos sintomas. É claro que às vezes contribui para desencadear o sintoma quando alguém tem a genética que está propensa, e nessa situação que a gente descreveu, obviamente a genética está aí, né? E o fator ambiental pesa muito. Então, pais ansiogênicos, eles realmente acabam incentivando o aparecimento, né, desse tipo de sintomatologia. Então, é importante mostrar essa relação. E a gente estava falando um pouco do que os pais podem fazer no momento de crise. É o que você falou. Às vezes, um pai ou uma mãe com grau de ansiedade mais elevado tem dificuldade, porque faz parte do transtorno de ansiedade dele. Então, é complicado exigir que ele fique calmo no momento em que ele está desesperado. Então, ele precisa de um acompanhamento justamente para que ele consiga lidar melhor com o sofrimento que ele próprio tem, né? Uhum. E aí talvez a ideia fosse tanto orientar os pais, às vezes encaminhar os pais também para fazer uma terapia, né? E às vezes também, por exemplo, tanto esse livro do ambulatório como outros, é legal os pais lerem junto, porque tem explicação das ferramentas que a gente ensina para as crianças e que é legal eles também aprenderem. Então, por exemplo, a gente colocou esses dias um videozinho da boneca de pano e do robozinho, que é um relaxamento que você pode fazer. Então, se você ensina para a criança e a mãe e o pai sabem do que você está trabalhando, às vezes só da mãe falar, lembra da história do robô e da boneca? Pronto, já vem toda a historinha para a criança e a criança já consegue fazer, e vice-versa, né? Então, às vezes é legal você fazer com que esses pais participem mais ativamente de algumas questões para que eles possam contribuir mais ativamente do tratamento da criança também. Ainda mais agora à distância, né? Eles têm muito mais... vamos dizer assim, mais formas de nos auxiliar do que quando a gente estava presencialmente no consultório. Certamente. Agora, Cá, a gente está chegando no finalzinho, mas tem uma pergunta que tem a ver com o que a gente acabou de responder, talvez a gente possa complementar um pouquinho, que eu acho que é uma pergunta muito boa, que é da Maria Silva. Ela fala, eu sou ansiosa e bem acelerada. Acho que isso atrapalha na hora de cobrar a ansiedade do meu filho. O que devo fazer? Que é exatamente isso que a gente está dizendo, né? Então, é claro que se você percebe que seu grau de ansiedade está atrapalhando muito você, teu filho, talvez valha a pena você procurar uma ajuda para identificar até que ponto e que tipo de acompanhamento você pode fazer, ou para simplesmente algumas orientações pontuais. Coisas não medicamentosas ou não terapêuticas, às vezes podem ajudar, mas aí técnica de relaxamento, mindfulness, você pode, assim, um bom padrão de sono, um bom padrão alimentar. Então, alterações na rotina, às vezes você realmente consegue diminuir um pouco a ansiedade, mas você não trata, é diferente. Tem o esporte, né? Que hoje em dia tem muita gente também que não está tendo muita atividade física, ajuda também a descarregar a ansiedade. Mas isso são métodos que te ajudam a aliviar, mas não vai deixar de... É como se você apagasse um pouco o incêndio, mas não a causa, né? E a gente quer tratar a causa para que isso não aconteça com tanta frequência, né? É isso mesmo. Agora, eu vi que eu deixei passar uma, que não é uma pergunta, mas não relacionada diretamente ao assunto, que foi no comecinho. Então, Leila, desculpa, eu não sou muito boa nisso, você percebeu? Mas deixa eu te responder agora. É multitarefa, a gente vai... qual é o nome do livro? Peraí que estão perguntando. É o método espada, mas depois a gente coloca qualquer coisa, eu mando para ali, mas é Ansiedade na Infância e Adolescência, espada. Isso, perfeito. Não, esse livro é fantástico, eu já vi, ele é muito bom. Mas a pergunta da Leila, na verdade, foi se a live vai ficar gravada. Leila, se eu não fizer nenhuma bobagem, vai. Então a Camila me ensinou direitinho como grava, eu acho que eu entendi, então a princípio vai ficar gravada para poder assistir depois. E uma outra coisa também que eu queria falar é que a Camila tem uma página dela que é fantástica, com várias dicas. Ela falou agora do videozinho que ela postou. Eu não sei se foi no do Protaia ou se foi... eu pus nos dois, Tá bom, enfim, mas tanto do Protaia quanto da Camila tem muita coisa legal. E a gente agora do Sempre também tá postando várias coisas. Então, só checar de vez em quando no nosso Insta, né, Camila? Porque vai ter algumas dicas relacionadas a esses assuntos de ansiedade, mas a outros de transtornos de transtornos mentais de forma generalizada também. Certo? E como o Instagram daqui a pouco já fecha a gente, eu queria super agradecer o convite, Li, porque eu acho que a nossa missão também, né, é orientar, ajudar as pessoas a terem mais informações para poder saber fazer
uma boa busca, né? Então, que nem a pessoa falar, o que eu tenho que fazer se eu sou muito ansiosa? Só o fato dela já estar perguntando e estar assistindo a nossa live, eu já acredito que já valeu a pena, porque Eu também provavelmente ela vai saber muito mais coisas sobre o assunto e tenha muito mais condições de procurar uma ajuda ou um pouco mais assertiva para ter um melhor desempenho com ela, com o filho, enfim. Eu acho que isso é o que mais é a nossa missão, né? Então, eu queria super te agradecer. Achei muito gostoso o nosso bate-papo, adorei. Imagina, eu que agradeço todo mundo que participou, né? Tô vendo várias pessoas aqui agradecendo a gente, agradeço também de coração, porque é um prazer poder falar com vocês. E Cá, super obrigada. Você sabe que eu adoro fazer parceria com você, tanto na clínica, agora fora, para a gente poder bater papo também. Então, super obrigada, viu?